Boa noite a todos e a todas. Estamos mais uma vez reunidos para a nossa palestra virtual no sábado, nesse momento em que estamos recolhidos aos nossos lares devido à pandemia. Mas as nossas atividades na casa que nós frequentamos, nós caminhando para Jesus, se faz presente através dessas reuniões virtuais. Hoje nós teremos o nosso presidente Calixto, que fará uma palestra sobre a festa de núpcias. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos pedir ao nosso amigo Luiz Guimarães para fazer a prece inicial da noite de hoje, em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos. A graça de Deus permaneça com cada um de nós, encarnados e desencarnados. Felizes estamos por mais uma noite do aprendizado da doutrina dos Espíritos, que nos eleva, nos instrui, nos dá o conhecimento da verdade que tanto estamos a buscar. Que todos nós estejamos unidos e reunidos em nome de Deus, contando com Jesus, nosso mestre e amigo, e a espiritualidade amiga sempre presente nos trabalhos da casa. É oportuno dizer que sempre é uma felicidade para todos aqui, tanto os que frequentam a casa, quanto aqueles que são convidados, que participam desses encontros, onde emancipamos a nossa alma através dos conhecimentos adquiridos e engrandecemos o nosso caminhar sublime em busca da salvação, da redenção. Em prece, passo a palavra ao nosso irmão Calixto para que profira a sua palestra. Muita paz. Muita paz. A todos os amigos, irmãos, boa noite. É um prazer estarmos aqui reunidos, por essa via que nós fomos forçados a usar. E vamos aproveitar para falar sobre um tema que não vai ser, evidentemente, com aquele rigor de especificamente se ater à parábola, porque é do conhecimento de todos, dos cristãos, dos espíritas, conhecer todas as parábolas de Jesus. Então, nós vamos abordar assunto do dia a dia e, na medida que ela for se encaixando no que nós estamos falando, nós fazemos referência a ela. No meio espírita, algumas pessoas, muitas vezes, têm preocupação, não tanto, mas, assim, uma curiosidade de saber algumas coisas que não seriam as coisas que deveríamos nos preocupar. Por exemplo, se Chico é a reencarnação de Kardec. Para quê? Vamos supor que Chico não seja Kardec reencarnado. O que é que muda para nós? Nada. Mas, digamos que Chico seja Kardec reencarnado. O que é que altera na nossa vida? Nada. Né? Então, nesse momento de pandemia, nós não vamos falar de pandemia, que ninguém aguenta mais. No próprio meio espírita surgiu umas afirmações de que essa pandemia seria, digamos assim, um momento onde a Terra estaria complementando o seu ciclo para entrar no mundo de expiações e provas. E há quem diga que esse processo já começou e que se concluiria em 2057. Então, a gente vai olhando que 37 anos daqui para 2057
astronomicamente, menos que um relâmpago. Se a gente olhar um pouco para trás, 37 anos atrás, 1983, o que foi que mudou de lá para cá? Nada. Evidentemente que, intelectualmente, a coisa é outra. Mas, em questão de valores morais, talvez, em alguns quesitos, sejamos piores. Não houve, assim, uma mudança substancial, inclusive no planeta. Recuando um pouco, vamos para 1857, 163 anos atrás. Kardec recebeu como resposta que o planeta Terra era um mundo de expiações e provas. O que é ainda hoje um mundo de expiações e provas. Recuando um pouco mais, o Cristo, há 2000 e tantos anos, ele não encontrou aqui nada de um mundo primitivo. Encontrou um mundo tal qual como é hoje. Os problemas que ele viu, nós vivenciamos hoje. Recuando um pouco mais, vamos lá para 3.500 anos antes de Cristo. Você encontra lá um mundo primitivo? Não. Encontra pessoas inventando a roda, a inteligência. E se você descer um pouco mais, vai lá para a civilização egípcia, você vai ver que aquela civilização não era uma civilização primitiva. Portanto, já vão o quê? 5.000, 10.000 anos, e o planeta Terra, do ponto de vista físico, mudou pouco. Do ponto de vista moral, fica difícil de avaliar, porque se cometiam coisas naquele tempo que não se cometem hoje. Mas hoje se cometem coisas com um certo artimanha que antigamente não se fazia. Então, na realidade, nós sabemos que, independente de data, a destinação da Terra é para evoluir. Ela não é fixa. Ela ainda é um dos mundos de expiações de provas, mas ela se transformará no mundo de expiação, de regeneração, no momento em que, conforme Kardec recebeu essa resposta, quem lê o livro dos Espíritos, na pergunta 180, alguma coisa, falando sobre isso, responderam que a Terra se transformaria num paraíso terrestre e deu até a data, quando os homens forem bons. Então, se os homens fossem bons, nós aqui já estaríamos no mundo de regeneração. Evidentemente que tem um lado físico, porque o mundo de regeneração não é somente o planeta, nem as pessoas. É um conjunto que deve andar junto, porque você não pode, uma pessoa primitiva, habitar no mundo como o mundo de regeneração. Tem que ser adequado à casa, ao morador. Entretanto, o mundo vai caminhar para um mundo de regeneração, onde é um mundo diferente do nosso. Não é ainda um mundo de felicidade, mas é um mundo onde reina paz, ódio, egoísmo, essas coisas não existem. As virtudes são preponderância, os defeitos são verdadeiros escândalos. E se comparasse que nós vivenciamos hoje com um mundo de regeneração, viveríamos na maior felicidade do mundo. Entretanto, e aí onde tem a parábola. A parábola que nós tomamos por título é aquela que
fala de um senhor que, comemorando a festa de núpcias, convidou a todos. E, evidentemente, houve indiferença para com aquele convite, mas o fato é que a festa aconteceu e a essência da parábola é que nem todos aqueles que foram à festa, permaneceram, porque alguns não tinham a roupagem nupcial. E aí, simbolicamente, eles foram atados e levados para um lugar onde haveria chuva e de dentro, mas isso é plena alegoria. Então, a questão é, de repente, ou seja lá quando for, o planeta se transforma num mundo de regeneração. Nós temos credenciais, as vestimentas necessárias para sermos aceitos nessa nova morada? Isso é uma pergunta que cabe a cada um responder. Então, nós vamos analisar como é que se comporta a humanidade diante de algumas situações, porque nós sabemos que aqui devemos ter uma vida dedicada ao próximo, ao planeta, a Deus. E vamos ver algumas situações, como é que o homem se comporta. Então, vamos ver, em princípio, como é que a humanidade se comporta diante do bem mais precioso, que é o bem que nos dá o alimento, o pão material, que é o alimento. Então, o que se sabe é que metade do alimento que a terra produz simplesmente vai para o lixo. Metade da produção anual vai para o lixo. Ou por falta de armazenamento, ou porque venceu, tantas e tantas desculpas, mas o fato é que ele não chega à mesa. Alguns, por puro preconceito, por cultura, não se come. Por exemplo, a cenoura tem quase 80 centímetros. Só se aproveita os 20. Aquela rama ou vai para o lixo, ou vai para o gado, ou vira esterco. E assim, muitos e muitos alimentos que não comemos por questão de preconceito e contribuem para o desperdício. Às vezes, nós jogamos fora a parte melhor, a parte que tem mais proteína do alimento. Vamos supor um exemplo. Guimarães, que é um homem que tem uma boa amizade, tem amigos ricos. Aí convidasse uma pessoa para almoçar na casa dele. E quando chegasse lá no almoço, ele dissesse assim, olha, o cardápio de hoje vai ser especial. Vai ser bife e casca de macaxeira. Esse amigo não voltaria porque se sentiria muito mal educado, mas ele ficaria. Então, chegaria no almoço e Luiz serviria bife de casca de macaxeira. E na prestante, Luiz perguntaria, e aí? Ele diria, uma delícia, maravilha. Na prestante, Luiz, e você almoça com suco? Sim, sim. Aí Luiz diria, eu tenho aqui um suco especial, suco de casca de melancia. E ele diria, uma delícia. Bom, certamente, dias depois, Luiz receberia alguns telefonemas dos amigos querendo saber como é que estava a vida. Luiz, como é que está? Tudo bem, tudo bem. Como é que vai a vida? Boa. E as coisas? Tudo bem. Aí, certamente, o amigo diria assim, olha, você sabe que nós somos amigos de longas datas. Qualquer coisa, conte comigo. Fale comigo, não se acanhe, nós estamos aqui na Terra para servir. Ou seja, aquele amigo que disse que estava uma delícia, o suco e o bife,
saiu dali achando que Luiz estava quebrado, porque é inconcebível para nós, embora seja comprovado que tenha o seu valor, alguém comer bife de macaxeira e suco de casca de melancia. Mas vamos voltar para o estrago, né? Que não é somente aí. Ele, às vezes, a comida que vai para o prato, uma boa parte vai para o lixo. Então, observa que tem gente que enche o prato e, na realidade, não come. É um crime. E, muitas vezes, até o que se come é em excesso. Quem entende do assunto recomenda que o montante que uma pessoa devia comer em cada refeição era o suficiente que coubesse na palma de uma mão, na mão. Ou seja, 200, 300 gramas. E nós comemos 1 quilo, 1,5 quilo, dependendo do apetite. Então, realmente, o estrago é enorme. Só que, paralelamente a isso, o que é que acontece? 11% da população mundial passa privação. Não quer dizer que se eu comer a metade do que eu como, a outra metade vá para quem estiver com fome em algum lugar do mundo. Mas isso, a longo prazo, amenizava. Porque na medida que a oferta e a procura é a lei da economia, a longo prazo, muitas pessoas teriam acesso, porque sobrariam alimentos e, evidentemente, os preços baixariam e, pelo menos, parte desse estrago seria amenizada. Então, vamos ver também como é que o ser humano lida com a natureza. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós jogamos 10 milhões de toneladas só de plástico no oceano. De lixo vai para mais de 50, só de plástico. Tem lugar nas profundezas dos mares que o homem nunca foi, mas o lixo vai. Já se viu baleia com 100 quilos de plástico na barriga, tartaruga com canudo, enfim, uma tristeza. Ou seja, estão coagulando o mar. E o mar tem uma função na Terra muito importante. Sem o mar, a vida na Terra fica ameaçada. Ele é responsável pelo processo de irrigação. As chuvas que formam no oceano vão para o alto, depois descem pelos rios, enfim, percorrem um círculo que é responsável pela irrigação da terra. E, de repente, esse mar coagulado, como é que fica? Estima-se que tenha 52 bilhões de peças de plástico no oceano. E a tendência, pelo jeito, é aumentar. O mar também é um nascedouro de vida. Se você pegar uma água do mar e levar para um laboratório, vai ver que ali tem vida. Então, sempre foi um nascedouro. E simplesmente nós jogamos no mar. Claro que ninguém vai jogar no mar, mas ele acaba indo para o mar e todos nós temos a nossa parcela de culpa. Não só no oceano, mas para o alto. Em virtude do progresso, do luxo, a humanidade, por ano, joga 40 bilhões de toneladas de fumaça para o espaço. Alguém pode pensar, pesa? Pesa. Você, quando compra gás, compra 13 quilos. Imagina o mundo inteiro produzindo indústrias, queimadas, aerosóis. Então, são
estimado 40 bilhões de toneladas de poeira tóxica lá para cima, afetando, evidentemente, a camada de ozônio, e as consequências virão para nós o mais recentemente, o mais futuramente. Da mesma forma, vamos ver como é que a humanidade encara o tem respeito pela vida. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada ano, 1.600.000 pessoas são assassinadas das diversas formas possíveis. Isso dá um assassinato a cada 20 segundos. 180 assassinatos por hora. Pior do que isso, até porque quem assassina muitas vezes tem seus motivos, é o cabeça quente, que tem uma desculpa. Pior do que isso, embora o número seja menor, é a quantidade de suicídios, que gira em torno de 800.000 pessoas por ano. Tá? Um suicídio a 40 segundos. Ou seja, enquanto nós estamos aqui, de 8 às 9, quando terminar essa reunião, você imaginar que 180 pessoas foram assassinadas e que outros 90 tiraram a própria vida, é de lamentar o ser humano no aspecto de amor, respeito pela vida. Mas falando de amor, vamos ver como é que a humanidade tem o amor pelo próximo. E não precisamos ir muito além. Nós vamos ficar por aqui, no coração do mundo, na pátria do Evangelho. E o momento é esse agora, da pandemia. Tivemos dois opostos. De um lado, empresas e pessoas que se deram as mãos e muito ajudaram aqueles que precisavam. Não em dinheiro, mas no que se refere no socorro à saúde. Do outro lado, teve aqueles que se aproveitaram. Mas nós não vamos falar daqueles que normalmente roubaram. O que me surpreendeu foi, digamos, o baixo clero. A gente sabe que surgiu um auxílio emergencial. E teve uma classe que, a classe mais necessitada, ela que tinha renda até R$ 522,50, tinha direito a auxílio. E o que se viu foi que 650.000 pessoas, sem nenhuma necessidade, algumas ganhando 30 mil, 40 mil, pessoas que possuem uma vida de barão, esnobando, tiveram acesso a esse auxílio. Evidentemente, falha do sistema, porque não pegou. 650.000 pessoas. Agora, fica-se a pergunta: esses foram que ousaram e o sistema não viu. E aqueles, será que não teve aqueles que ousaram e o sistema pegou? É possível que tenha sido outros 600.000 pessoas, ou seja, mais de 1 milhão de pessoas, tirando daquele que nada tem, no momento onde as pessoas estavam com interrogação, sem saber o futuro. E aí nós, espíritas, diríamos assim: devemos rezar por esse irmãozinho. Eu confesso que eu não rezo, não. Porque rezar não é só por palavra. O trabalho é uma prece, a conduta é uma prece. Então, essas pessoas, pelo que se comportaram, pelo que trabalharam, já fizeram uma prece. Então, é só esperar que o milagre venha. Então, na realidade, essas pessoas não têm Deus no coração, porque se tivesse, pelo menos, não ousariam fazer coisa desse tipo.
Então, falando de Deus, como é que nós estamos com relação a Deus? Evidentemente que a religiosidade ela é fundamental na vida do ser humano. Entretanto, a questão de religião é muito confusa. Existem centenas, é um balaio de gato. Mas o que fica é mais ou menos o seguinte: tem os que temem a Deus, os que não temem. Os que temem a Deus também temem o Satanás, enfim. É uma coisa que não dá para entender. Na realidade, religiosidade, religião, é a ligação que você tem para com Deus. É a comunhão com Deus. E parece que, a não ser poucos, estamos longe, muito longe, de ter uma religiosidade nesse sentido. De viver com Deus, ter a consciência da sua responsabilidade, caminhar para Deus, e não simplesmente religião como se fosse unicamente frequentar um templo ou fazer alguma coisa, nesse sentido que, na realidade, isso não leva a pessoa para Deus. Então, na realidade, com essas credenciais, nós estaríamos em condições de nos apresentar numa festa, num mundo de regeneração, porque ela vai acontecer. Não necessariamente nesse período que nós ouvimos, mas a Terra, pela sua destinação, ela vai se transformar no mundo de regeneração. No momento, ela ainda está lá na rasteira. Ela não tem, assim, eu diria, autonomia. Ela é dependente do Sol. Seu movimento é para se afastar do Sol. Mas isso não se dá em anos, isso dá em milênios. No momento, ela é dependente, tão dependente do Sol, assim como tudo aqui na Terra depende do Sol. Plantas, animais, não podem viver sem o Sol. Se o Sol deixasse de existir, a Terra simplesmente morreria. Isso aqui ficaria um cemitério às escuras e viveríamos pela eternidade cidades inteiras. Na escuridão, viraria um grande cemitério. E a fonte de energia, a fonte de vida é o Sol. Evidentemente que, com o passar dos milênios, ela vai se afastar do Sol, e quem duvidaria que ela não teria recursos para gerar a sua própria energia e fosse independente do Sol. Ela, evidentemente, como outros, vão caminhar para a sua destinação, que é as esferas superiores. Só que no passo, de acordo com o que foi programado por Deus, porque a natureza não dá passo longo. Tem que ser um passo normal, natural, e tudo em conjunto. Não pode haver assim um mais rápido que o outro. Então, na realidade, a transformação ela se dá independente de o homem querer ou não. Então, veja bem, nessa transformação, muitas coisas têm que se adequar. Claro que nós só acompanhamos uma parte da história. Nós só vemos o momento, o presente, aquilo que nós vivenciamos, mas não vemos o todo, não sabemos o que é que está por trás. Há sempre mudanças no sentido de se adequar às novas necessidades, às novas destinações. Voltando ao quesito alimento, por exemplo.
Já existem movimentos onde a humanidade já procura alimentação mais sutil, sem sacrificar tantos animais. Já tem pessoas que já se alimentam de produtos onde quase é uma alimentação líquida, de forma que vá fugindo daquela alimentação grosseira animal. No mundo mais evoluído, evidentemente, toda a alimentação é sutil. Então, essas pessoas que estão hoje já partindo para uma alimentação mais sutil, elas estão, evidentemente, com uma visão de... Talvez nem tenham essa ideia, dependendo da religião, que o mundo se transforma num mundo melhor, num mundo de regeneração. Mas muitas vezes no conforto particular, em cuidar da própria saúde, não por essa mentalidade. Mas as coisas, muitas vezes, elas andam e têm a supervisão geral de Deus. E a gente escuta muitas vezes dizer que Deus escreve certo por linhas tortas. E tem uma linha aí que eu estou achando que é uma linha torta, que tem a mão de Deus. Não sei se vocês já ouviram falar numa empresa chamada Solar Foods. Ela fica na Europa, é uma empresa inovadora, fica na Finlândia, na capital Helsinki, e é uma empresa inovadora. Ela vai lançar em 2021 um produto que foi feito com base numa tecnologia da NASA, que pensa em fazer alimentos para a futura vida em Marte. Veja o que é o materialismo. Se preocupando com a futura vida em Marte. Que seria uma viagem para quem tem muito dinheiro. Eu, de graça, não iria. Eu disse que fosse a pé. Mas entrar num tubo daquele, eu não entraria. Então, essa tecnologia, essa empresa Solar Foods, ela está produzindo um alimento que vai ser lançado em 2021 na Europa e, evidentemente, aqui só vai chegar lá para 2023. Esse alimento chama-se Solein. Ele é, segundo a empresa, o alimento mais ecológico do mundo. Ele é feito de 3 componentes: água, o ar e a eletricidade. Nesse processo, que tem um nome, que eu não me lembro agora, aparece a figura dos micróbios. E aí, no fim, surge um produto feito um pó, um gosto de farinha de trigo, rico em proteína, que é, como se diz, o alimento do futuro. Agora, o que é que a gente pensa? Se de repente esse alimento funcionar, as empresas vão também copiar. Ao invés de comprar terra para gastar com insumos, você simplesmente água, ar e eletricidade fazer um alimento. É claro que mais uma, mais outra vão imitar. Agora, tem uma coisa aí que é onde eu acho que entra a mão de Deus. Nesse processo, ele retira do ar o gás carbônico. Com isso, o que é que acontece? Ele está limpando
a sujeira do ambiente. Então, de repente, o que é que você vê? Aquela sujeira que se mandou para o espaço está sendo devolvida em forma de alimento. Cara, é um processo, mas é a mão de Deus pagando, a natureza pagando o mal com o bem. É o processo de descarbonização. Hoje, quem é dessa área de ecologia, da ciência, é uma preocupação a descarbonização. E nesse processo aconteceria a descarbonização. Então, o que poderia acontecer? O que poderá acontecer? Será que daqui a alguns milênios as indústrias que hoje poluem, usando esse sistema, se é que ele é possível para tudo, não sou eu que devo responder, era uma forma de limpar a atmosfera e aí preparando um ambiente melhor para um mundo de regeneração, que evidentemente vai ser um mundo de regeneração com a indústria poluindo tudo, gente desmatando, enfim, milhões e milhões de cabeças de gado que não condiz com um mundo de regeneração. Então, a gente vê que, independente do homem, a Terra vai continuar em sua evolução e, quer nós contribuamos ou não, a mão de Deus está presente para que a sua destinação não seja assim atrapalhada. Então, a nossa preocupação não deve ser se Kardec reencarnou com Chico, se Divaldo, quando morrer, Joana de Ângeles vem, se quando Chico morreu, Emmanuel reencarnou. A nossa preocupação deve ser com o futuro. Como é que está, por exemplo, a nossa vestimenta, que é ela que vai nos credenciar ou não a habitar um mundo de regeneração. É evidente que quem não é espírita tem outra visão. Ele pensa que vai para o céu, ele pensa que, enfim, não tem a visão que nós temos. Mas nós que sabemos que, através da reencarnação, nós temos que voltar tantas vezes quantas forem necessárias, não vamos, evidentemente, imaginar que, nessa existência atual, nós venhamos a desfrutar de um mundo de regeneração e troca. Por quê? Porque o tempo é muito curto. Mesmo que, se ela concluísse o seu ciclo em 2057 e começasse no dia seguinte um novo ciclo, para muitos de nós, daqui a 37 anos já é passado. Entretanto, a gente tem que compreender que, com certeza, nós vamos voltar. E se a gente tiver a condição de voltar para esse planeta, será o momento de a gente retribuir o que a Terra tem feito pela humanidade. Porque a Terra nos dá tudo e nós, de repente, pelo que nós vimos aqui nesse pequeno relato, damos o quê? Sujeira, enfim, ingratidão. Então, quem tem uma visão melhor do planeta teria uma finalidade de crescer na Terra, ajudar a Terra a evoluir, participar do seu crescimento. É claro que a vida nos dá umas condições onde se torna a vida um vale de lágrimas, um plano de expiações, de provas. Mas isso faz parte
o nosso aprendizado. Cada existência é um aprendizado. Então, se a gente tiver condições de, numa nova encarnação, voltar para aqui, já é um passo maravilhoso. Então, na parábola que nós escolhemos, na núpcia, se encaixando a esse momento em que se fala muito que o mundo está passando de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração, essa festa seria o quê? O próprio mundo de regeneração, que é mais que uma festa. A pessoa, você sair numa coisa dessa, de repente, vislumbrar num ambiente onde não tenha ódio, rancor, não haja medo, onde tudo funcione da melhor maneira possível, onde as pessoas confiem umas nas outras, enfim, onde impere o amor, é melhor do que uma festa. Então, os convidados para a festa de núpcia, que no caso nós escolhemos o mundo de regeneração, somos todos nós, os 7,8 bilhões de habitantes. Opa! Mas não somos somente nós. O convite será feito, ou é feito, para mais de 30 bilhões. Ou seja, somos 7,8 bilhões. Mas vinculados ao planeta, a gente sabe que tem mais, muito mais de 30. Há quem diga que são 8 para cada um. Ou seja, aqueles irmãos nossos que são desencarnados, mas estão dependentes de encarnações aqui na Terra. Então, esse mundo de regeneração, para eles também são convidados. E pode acontecer o quê? Inclusive, nesse contingente de 30 bilhões, 40, 50, estão nossos obsessores. E, de repente, pode acontecer de, no mundo de regeneração, alguns obsessores terem credenciais para permanecer lá e nós aqui não. O que nos vai credenciar a uma morada no mundo de regeneração não é o aspecto intelectual, não é conhecer a religião. São requisitos que nos dão as condições necessárias para você habitar o mundo como esse. Então, de repente, você pode chegar lá e não ter as credenciais necessárias para habitar. E outros que são hoje tidos como obsessores poderão ter. Então, o convite é feito para todos nós. E aí, cabe a cada um de nós ter em mente a nossa destinação, fazer uma análise interior, ver que vestimenta está usando. E a vestimenta ela é detonada pelo seu perispírito. É o nosso perispírito que vai evidenciar que tipo de vestimenta nós estamos usando. E, de repente, pode acontecer que a pessoa nem vestimenta tenha. E é simplesmente, do ponto de vista de veste oficial, nu. E aí, mais uma vez, independente dos homens, o planeta vai evoluir e, para aquele momento de regeneração, só nele adentrará quem tiver as condições necessárias, embora todos sejam convidados. Mas vamos supor que muitos não tenham acesso. Nada
nenhuma ovelha se perderá. Outros mundos mais avançados, mais atrasados ou iguais à Terra nos acolherão. E aí nós vamos, aqueles que não tiverem condições de entrar na imaginação, para mundos iguais ou até inferiores, dependendo da situação de cada um, para continuar. Ou seja, se não temos condições de morar no mundo de regeneração hoje, amanhã teremos. Mas vamos supor que nenhum dos 70 ou 60 ou 50 bilhões de almas encarnadas vinculadas ao planeta Terra, que foram chamados para o baile, para a festa que nós elegemos, o mundo de regeneração, e que não tenham condições de ficar nesse mundo, o que é que vai acontecer? Ficará inútil? Não. Simplesmente ele será preenchido por outras almas de outros mundos, porque nada vai ficar ocioso. A transmigração é uma realidade. Da mesma forma que, se nós não tivermos condições de não mais ficarmos aqui na Terra, iremos para mundos de igual quilate ou inferiores, e não nos preocupemos com a viagem, porque isso aí vai ser feita de forma magnética. Daqui a 500 anos você vai acordar lá no mundo bem atrasado ou no mundo igual à Terra, sem precisar se preocupar com a viagem, porque isso, na espiritualidade, acontece quase que de forma natural. Então, o planeta, uma vez se regenerando, ele não ficará ocioso pela falta de criaturas. Outras criaturas ocuparão o lugar e, evidentemente, nós somos os primeiros convidados. Então, para nós, que somos espíritas, temos essa consciência, não vai, digamos assim, ser difícil você se adequar a ter a condição de voltar numa nova existência para o mundo de regeneração. Porque quem é espírita já deve estar, pelo menos, no estágio inicial de substituição de valores materiais por valores espirituais. Então, isso aí fica muito mais fácil do que para pessoas que têm como de hábito a busca pelo prazer material. A gente sabe que tem pessoas que chegam ao fim de semana, não tomar todas, digamos assim, não teve semana. A gente viu agora, na pandemia. Quando se disse pode, pronto. É como se ninguém tivesse visto um bar, como se ninguém tivesse visto uma loja. Enfim, fica aquela coisa, aquela necessidade material inturida, e quando vem uma oportunidade, você vai se perder. A mesma coisa é quando estão soltando as outras coisas. Inclusive, nessa pandemia, aconteceram coisas onde até os espíritos embarcaram, até para ter comentado no início, né? Que surgiram mensagens da doutrina espiritual, dizendo que o momento era passageiro. E teve até uma mensagem que eu li só para ler, assim, que dizia que essa pandemia acabaria no dia 17 de maio. Eu até marquei essa 17 de maio. E um espírito que, falando um pouco, uma voz melosa, e muita gente deu crédito. A gente sabe que no campo da mediunidade tem sempre a figura do animismo. Muitas vezes, partindo do próprio médium, muitas vezes informações
espíritos brincalhões, e que, na realidade, quem vive no Espiritismo deve muito bem perceber onde está a verdade e não confiar na palavra de todo Espírito. Então, para nós, voltando, fica muito mais fácil ter essa conscientização, conhecendo a nossa destinação, sabendo o que faz aqui, de onde vem, para onde vai, como proceder, como deve proceder. Não é nada demais, não é uma caminhada muito difícil você se adequar espiritualmente para ter as condições necessárias de morar num ambiente de paz, de harmonia, de muita não felicidade como se convenciona, né? A felicidade para muitos é comer demais, festa, é bebida, é farra, isso aqui. Então, a felicidade interior, o prazer, a felicidade de ser útil, a felicidade de contribuir para o progresso da humanidade, a felicidade de contribuir para o bem comum, que são coisas que só sentem quem tem um certo grau de espiritualização, quem tem uma sensibilidade mais fina. Então, aquelas pessoas que, muitas vezes, estão aqui num planeta como esse, mas o resquício de grosseria, de primitivismo, não ainda saiu da pessoa. Encarnaram num mundo como esse, mas para ver se aquela pessoa evolui diante dos exemplos, diante de uma vida diferente, mas resquícios continuam. E aí, para esses, ficará muito mais difícil do que para aquele que já tem uma consciência. A própria doutrina espírita nos leva a ter uma vida mais calma, mais tranquila, moderação nos custos, uma forma de você também e se dando valor às coisas materiais só até o momento em que aquilo for necessário, o apego, enfim. A doutrina nos dá a receita para que a gente se adeque e que não tenhamos nenhuma dificuldade de adentrar no mundo melhor. É claro, não vai, no mundo de restauração, você não vai ter baile funk, você não vai ter futebol, você não vai ter essas coisas que fazem a nossa alegria, entre aspas. É um mundo diferenciado, onde o sentimento é que prevalece. No mundo como o nosso, ainda são as sensações materiais que são o nosso atrativo. Os sentimentos é um grau mais elevado e, evidentemente, muitos de nós sentimos. Tem muitas pessoas aqui que têm uma afinidade, uma sensibilidade, e outras não. Então, pessoas, às vezes, até simples, que você não tem um bom conceito, mas você vê que tem, em termos de afinidade, estão muito acima de outras pessoas, muitas vezes intelectualmente mais avançadas. Então, estamos chegando ao nosso final das nossas considerações. Desejamos que todos nós nos adaptemos, né? Quer seja em 2056, ou seja lá quando for, que nós procuremos sempre, no dia a dia, porque isso é um trabalho diário, fazer sempre o melhor. Não importando que a conclusão desse ciclo se dê agora ou mais na frente, porque nós somos eternos. E, evidentemente, com certeza, nós teremos ainda de reencarnar aqui ainda algumas vezes, porque esse é o nosso lar, esse é o nosso berço. Nós devemos muito à Terra em termos de gratidão,
de reconhecimento, coisa que não temos feito, né? Nós vivemos uma vida praticamente chutando o planeta. A gente não tem aquele amor pela natureza, a gente não tem aquele patriotismo maior pelo planeta, e aí a gente leva uma vida quase que material, buscando simplesmente a satisfação dos nossos anseios, nossos desejos, nossa necessidade, e o planeta que se dane. Então, no mundo maior, essa visão muda necessariamente, e evidentemente que nós aqui, mesmo nesse mundo de sofrimento, já nos escandalizamos quando vemos a floresta amazônica ser devastada, já nos escandalizamos com as aberrações que acontecem. São sinais de quê? De progresso que nos credenciam a não sermos assim estranhos num mundo onde as condições são melhores. Então, cabe a nós aperfeiçoar a quem tem esse sentimento, e certamente Deus nos vai dar força para fazer com que a gente tenha cada vez mais essas condições, para, juntamente com outros irmãos, seguirmos a nossa caminhada em direção à perfeição espiritual, em destinação a Deus e à nossa missão, viver com Deus, em comunhão com Deus, caminhando sempre para junto do nosso Pai. A todos, boa noite, muita paz. Eu vou fazer um comentário antes de fazermos a nossa prece. Seu Calixto fez um comentário bastante interessante sobre a água, esse alimento que estão preparando, um alimento à base de água e energia. E à medida que ele estava falando, eu lembrei do relato de André Luiz, quando chega no mundo espiritual, na colônia Nosso Lar, e uma das coisas que ele relata é exatamente a água, que lá ela é tratada como alimento e remédio também para os habitantes, quando nós estamos no plano espiritual e na cidade espiritual. Mas aqui para nós encarnados, infelizmente, ainda é um elemento muito maltratado por nós, infelizmente. E Recife é um exemplo. Uma cidade maravilhosamente entrecortada por vários canais, mas o que nós vemos, infelizmente, esses canais que dão uma beleza fantástica à cidade de Recife ser usada como esgoto a céu aberto. Lamentavelmente, tristemente, ainda temos uma caminhada muito grande para aprender a respeitar a natureza e principalmente a água. Mas vamos então fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a espiritualidade que está conosco, nos assistindo sempre, aos presentes que aqui estiveram nessa palestra muito boa de seu Calixto, fantástica, e principalmente agradecendo a Jesus, nosso mestre, nosso irmão, por estarmos aqui, e a Deus, o nosso Pai amado, por essa oportunidade de aprendizagem que nós estamos tendo. Que a luz, que o amor de Jesus possa estar conosco sempre. Assim seja. Boa noite a todos.